Aliás, capítulo 19 de Provérbios, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Vê se você tem uma versão diferente. Eu tenho aqui, uma versão diferente. Muitos são os planos no coração dos homens, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os nossos planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Como é que está aí na sua Bíblia? Tem diferente em alguma aí? Diga lá rapidinho, alta, fica de pé, fale em voz alta para que todos vejam o que você está lendo. Então, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor é que prevalece. O que os irmãos entendem disso? Muitos planos estão no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Ele está falando, o nosso escritor sagrado está falando o quê? Que existem muitos planos no coração dos homens. Então existem planos no seu coração. Existem planos no coração desta igreja. Existem planos no coração da sua família. Existem planos no coração dessa sociedade. Os planos existem nos corações das pessoas. Agora a Bíblia diz, mas o que permanece, o que prevalece é o propósito de... Então, os planos existem, mas o que prevalece não são os planos, são os propósitos de Deus. Então, o que vem antes? Os planos ou o propósito de Deus? O que vem antes? Os propósitos. Então, o propósito ou os propósitos de Deus vão prevalecer. Portanto, os nossos planos devem estar subordinados aos propósitos de Deus. É isso que o escritor está dizendo. Agora, muitas vezes nossos corações estão cheios mas a gente nem sabe os propósitos de Deus. Então pode ser que nós estejamos construindo as nossas vidas à revelia dos propósitos de Deus. Pode ser que estejamos construindo o nosso dia a dia, nossa família, nossa igreja, sem levar em conta os propósitos de Deus. Então hoje nós vamos pensar em como que nós devemos arrumar organizar essa sequência. Primeiro os propósitos de Deus, depois a organização dos nossos planos. Entender os propósitos de Deus para adequar os nossos planos aos propósitos de Deus. Como é que foi a grande oração que Jesus ensinou? Venha o teu... Então, o reino de Deus foi buscado em primeiro lugar. Então, venha o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade. E aí vem toda a vontade de Deus realizando, todos os nossos caminhos realizados aqui na terra, subordinados ao venha o teu reino. Então, por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a justiça de Deus, é a ordem de Deus, é a sabedoria de Deus, é a autoridade de Deus, é o poder de Deus, é aquilo que Deus é e a maneira como Ele governa, aquilo que Ele mesmo criou. Você foi criado por Deus, sim ou não? Sim. Você sabe que existe uma corrente que pensa que você não foi criado por Deus, mas que você veio de uma situação ocasional, acidental, e que passou por uma experiência de tornar-se um macaco e depois tornar-se um homem. Já viu essa teoria chamada teoria da evolução, que partiu de um Big Bang em algum lugar e que de uma vida unicelular tornou-se essa complexidade que é você. Você já ouviu essa teoria? Já ouviu falar dessa teoria? A maioria das pessoas hoje preferem essa teoria, tendo como origem da sua vida um elemento ancestral lá atrás, que teria sido um macaco, ou uma ameba, ou um elemento unicelular. Então as pessoas preferem acreditar assim, e dizem que isso é ciência. E então esta ciência as pessoas adotam, e fazem disso a sua compreensão, de onde é a sua origem. Mas se você
participa da visão criacionista do mundo, você vai entender que o Senhor, no princípio, criou os céus e a terra. E Ele vem com o ato da criação, terminando no sexto dia, na criação do homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Você viu isso na Bíblia? Você já ouviu falar que existe uma corrente chamada criacionista, que atribui a Deus a criação do homem e do mundo? Então você pode escolher qual das duas hipóteses você vai preferir. Eu estou chamando de hipótese para igualar. Então, se você prefere a origem evolucionista, você vai seguir essa sequência que eu falei. Se você prefere a origem criacionista, você vai seguir esta sequência que começa com Deus Criador. Existe um esforço hoje na sociedade de eliminar o Deus Criador, porque toda vez que existe um Deus Criador, pressupõe que Ele é autoridade, que Ele é soberano. Então pressupõe que a Ele se deve uma reverência, uma obediência. Como os homens não querem obedecer a Deus, preferem excluí-lo do cenário, porque aí não tem muito que obedecê-lo, porque já declaram que ele não existe, que ele não é, que não tem razão de ser, então ninguém tem que obedecê-lo. Então o homem pode construir-se a sua imagem conforme a sua própria semelhança, ou seja, cada um desenvolve a sua própria vida como acha que deve ser. Então, no mundo nós sempre vamos ter pessoas que vão fazer a escolha de reconhecer Deus como Criador, ou negar a existência dele, o trabalho dele, por achar que não compensa crer nele como seu Criador e sustentador. Então, essa é uma diferença que vai fazer das pessoas serem crentes ou não crentes na origem de cada um de nós. Faz sentido isso para vocês? Então, eu estou dizendo que você tem liberdade de fazer a sua escolha. Se você entende que seria mais coerente para você ter se originado, por exemplo, de um macaco, é uma escolha que você faz. Não é nada ruim ou errado eu dizer que é uma escolha sua. Mas se você prefere dizer que você nasceu do Criador, que foi Ele que soprou nas suas narinas o fôlego da vida, é uma escolha. Então nós estamos livres para fazer nossas escolhas. Eu, por exemplo, escolho acreditar que eu sou obra do Criador. Agora, outros podem escolher que são obra do acaso, ou de qualquer outra origem, como, por exemplo, a evolução cita que nós seríamos originários de uma espécie que hoje está muito aquém do que Deus nos criou para ser, como imagem e semelhança dele. Então, meus irmãos, estou dizendo isso porque muitos são os planos no coração dos homens. Seu coração está cheio de planos. E muitas vezes, se você desconsidera Deus, e se você desconsidera a sua bênção criadora, então seus planos não levarão em consideração, ou não levarão em consideração. Mas se você reconhece Deus, você tem que perguntar qual que foi o propósito dele quando ele te criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Sabe por quê? Porque nada acontece antes de um propósito definido. Você pode chegar numa situação qualquer, numa indústria, em qualquer lugar. Você pode chegar lá e você pode ter um determinado objeto construído e colocado ali sobre uma mesa. As pessoas vão chegar lá e vão dizer assim: para que serve este objeto? E vão convidar o mundo inteiro para dar uma opinião sobre para que serve esse objeto. Qual a resposta que o criador daquele objeto vai dar, se ele não tiver um propósito para aquele objeto? O que ele vai dizer? Cada um fique à vontade para escolher o propósito. Mas se esse objeto está aqui, e ele não foi pensado com um propósito, por exemplo, tem um microfone aqui. Se eu deixar esse microfone aqui, quer dizer, foi criado esse microfone. Então, para que serve isso? Se eu não disser que ele foi criado para
transmitir a minha voz. Esse foi criado sem qualquer propósito, está ali. Se criar alguma coisa como isso sem qualquer propósito, está ali. Quando você chegar ali, você não vai ter um propósito para aquele objeto, você não vai saber para o que ele serve. Aí você vai dar para ele alguma função que pode ser o propósito dele ou não. Você vai usá-lo à revelia do que foi a criação do seu. Então toda fábrica, ao fabricar alguma coisa, já tem um propósito para fabricar aquela coisa. Todo engenheiro, quando vai fazer um projeto, já tem um propósito para aquele projeto. Ninguém faz um projeto para depois saber o que é. Ele só faz um propósito quando ele já sabe o que ele quer fazer e onde ele quer chegar. E qual é o projeto, o propósito, o significado e a função daquele projeto. Enquanto você não tem uma visão, você não constrói, porque você só constrói depois de ter um propósito, um projeto, uma visão. O que nós estamos dizendo com isso? Que antes de qualquer criação, existe o propósito para o exercício daquela criação. Antes de qualquer criação, existe um projeto que vai estabelecer a função daquela criação, ou vai criar aquilo para responder a uma necessidade humana. Não é assim? Não é assim que funciona? Então toda criação vai obedecer a uma necessidade, ou vai servir para atender alguma necessidade. Pois então, você acha que o homem apareceu por acaso e depois procuraram uma função para ele, ou Deus o criou porque tinha um ideal, um propósito, um projeto para criá-lo segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança? O que você acha? Foi criado acidentalmente? Apareceu acidentalmente? Não. Quando Deus termina a criação toda, Ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e quando Ele termina de criar, e viu Deus que era muito bom, tudo era bom, e nesse final era muito bom, e Deus diz assim: este homem terá uma função no mundo, ele foi criado para um propósito. Qual foi o propósito? Qual foi o propósito de Deus para a criação do homem? Para quê? Fala alto aí para eu ouvir. Deus criou aquele homem, você vai lá ler no Gênesis, para que ele dominasse sobre a terra, para que ele governasse a terra, de acordo com o propósito da criação. Então Deus criou para que o homem fosse governador da criação de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a terra Deus a deu aos homens, para que eles a administrassem e a governassem conforme o seu propósito. Interessante que ele tinha que administrar e dominar sobre os animais, sobre os répteis, sobre a terra, mas ele não tinha que dominar sobre outros homens. Então é interessante que Deus deu uma missão aos homens, não para que eles se dominassem entre si, mas que todos os homens tivessem a missão de cuidar da criação de Deus. Então os homens não deveriam competir entre si, mas deveriam cooperar entre si, para que o projeto de Deus fosse construído e pudesse ser o jardim que todos nós gostaríamos que fosse, a fim de que o nome de Deus fosse ali glorificado. Por isso que Jesus diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então a maneira de glorificar a Deus é realizar a obra de Deus naquele espaço onde nós estamos, realizando o projeto de Deus, porque o projeto de Deus antecede a nossa criação, e ao nos criar, Deus nos criou para uma função, para uma missão, de cuidar da criação dele, desenvolver a criação dele, governar sobre a criação dele, abençoar e cuidar da criação dele, e prestar contas a ele, daquele trabalho que lhe foi designado. Por isso que o Senhor vinha na viração do dia, todo final do dia, ele vinha para conversar com o homem, a respeito do que o homem estava produzindo, em resposta ao propósito de Deus para a sua vida. Faz sentido? Faz sentido ou não vai? Vai, então pronto, então estamos juntos.
Então, a primeira coisa que nós estamos vendo nesse versículo é que o propósito do homem é secundário ao propósito de Deus. Então, se o propósito de Deus foi que originou a criação do homem, logo o propósito de Deus veio antes da criação do homem. E quando Deus criou o homem, tinha para ele um propósito, que era realizar sobre este mundo aquilo que era o propósito de Deus, que os homens vivessem em união e que a natureza, de certo modo, fosse cuidada, abençoada, protegida, de tal maneira que se tornasse o jardim, ou se mantivesse o jardim que Deus havia criado. Faz sentido isso? Então você nasceu para ser um abençoado, e nasceu para ser abençoador. Então pense que o propósito de Deus é abençoar a sua vida, porque Ele te criou com o propósito de fazer de você uma pessoa abençoada e uma pessoa abençoadora. Então qual que é a sua origem? Então você é um homem criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus te toma como um filho amado. Então o que você é em relação a Deus? Um filho amado. O que Deus fez para que você fosse um filho amado? Ele te criou à imagem e semelhança dele e te abençoou com esse propósito. Mas Ele deu a você a liberdade de fazer suas escolhas, tanto que você pode escolher uma origem diferente para a sua vida, ou pode escolher a origem divina para a sua vida. É uma escolha que você tem, porque foi uma dádiva de Deus para você. Você não é obrigado a crer nele como autor e consumador da sua vida. Ele te deu a liberdade de você fazer uma escolha diferente. Mas isso não muda a decisão de Deus, só muda a sua posição. Por isso que você, quando se distancia da visão de Deus, você começa a construir-se a partir da sua própria individualidade. Aí você atribuir aos homens a construção do mundo, quando Deus, na verdade, construiu e atribuiu aos homens a responsabilidade de cuidar, administrar e gerenciar, para que tudo fosse feito segundo o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Quando você olha os homens predominantemente exercendo seus próprios planos, você vê uma sociedade desvirtuada do propósito de Deus, do plano de Deus, do cuidado de Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitas vezes os planos no nosso coração, de fato, cadê o versículo lá, por favor? Tiraram lá o versículo, acho que. Pronto, ó. Muitos são os propósitos do coração do homem. Então esses propósitos do coração do homem, se eles estão longe dos desígnios do Senhor, que é o que permanece, você corre o risco de construir fora da vontade do propósito do Criador. Imagine eu pegar esse instrumento e agora entender que esse instrumento deve ser, por exemplo, utilizado de alguma maneira totalmente adversa da função para a qual ele foi criado. Imagine que você tem um vaso sanitário entupido, e eu agora entendo que isso é um desentupidor de vaso. Pode ser que alguém faça isso, não pode? Entendendo que isso se prestaria a essa função, se não sabe exatamente a que se destina. Então é muito importante que a gente veja esse versículo e aprenda 4 coisas importantes. Muitos são os propósitos no coração do homem. Eu vou perguntar a você uma coisa, sinceramente, você tem planos no seu coração? Você tem planos? Planos de vida, planos de trabalho, planos de relacionamento, você tem planos na sua vida? Planos financeiros, planos de férias, você tem planos no seu coração? Tem. Quantos desses planos foram traçados em profunda comunhão com o Senhor Deus poderoso da criação? Quantos desses planos você tem consciência, tranquilidade para dizer, este é um plano aprovado por Deus, de acordo com a sua santa palavra, de acordo com a liderança do seu Espírito Santo?
Quantos desses planos que nós temos em nossas vidas são planos que eles são precedidos pelo propósito permanente do Senhor? Quais são os seus planos? Qual é o lugar de Deus nos seus planos? Qual é a liderança do Espírito do Senhor nos seus planos? De que maneira os seus planos se submetem à aprovação de Deus? Então, eu queria compartilhar com vocês isso aí que eu anotei. Primeira coisa, você tem que entender: quem sou eu? Quem é você? Qual a sua origem? De onde que você vem? Você tem que entender isso claramente. Eu sou uma criação do Senhor Deus poderoso. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E eu, como crente, sou um filho amado de Deus. Porque o Espírito do Senhor comunica com o seu espírito que você é filho de quem? Filho de Belial. É assim? O Espírito do Senhor comunica com o seu espírito que você é filho de Belial. O que está na Bíblia? O Espírito do Senhor comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Quando Deus em Cristo me faz uma nova criatura e me aceita como co-herdeiro de Cristo, me adota na sua família, eu sou filho de Deus. E o que Deus fez sobre Jesus no dia em que o declarou seu filho? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu. Mas se eu co-herdeiro com Cristo, se eu sou filho junto com Cristo, reconhecido por Deus como seu filho, o que ele diz a meu respeito? Este é meu filho amado. Por quê? Porque ele me vê como ele vê Cristo, porque em Cristo eu sou justificado, em Cristo eu sou liberto, em Cristo eu sou salvo, em Cristo eu sou nova criatura, em Cristo eu sou filho amado de Deus. Porque ele disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Ele mora na sua vida. Por isso que Deus está presente na intimidade de cada um de nós. E ao estar presente na intimidade de cada um de nós, o que acontece? Ele se refere a nós como filhos amados. Então, muitas vezes as nossas memórias podem dizer o contrário, e eu posso olhar para a minha vida e ver a minha vida como uma vida desgraçada, como uma vida anulada, como uma vida destruída, como uma história ruim de algo que me aconteceu no meu passado pregresso. Eu posso ter uma série de restrições à minha própria vida, à minha imagem, a quem eu sou, do jeito que eu vivo. Eu posso olhar para mim e achar que eu sou um fracasso ou uma falha. Eu posso trazer na minha vida experiências que me fazem entristecidos, que me fazem com um complexo de inferioridade, que não me deixa experimentar as bênçãos de Deus, porque eu estou sempre olhando o lado negativo da minha vida, o lado destrutivo da minha vida. Mas Deus olha para mim e diz: não é assim que eu te vejo como meu filho amado. Você é uma criação das minhas mãos, dentro da sua vida está o sopro do fôlego da vida, que eu soprei em você. Eu sou o seu pai e tenho você como meu filho amado. Então, quando você tem essa experiência, você não se vê mais como aquela pessoa derrotada. Agora você vê uma pessoa passando por dificuldades e problemas, mas uma pessoa que tem um pai amoroso, que te coloca ali no seu joelho e abençoa a sua vida, e o Espírito Santo ora por você até com gemidos inexprimíveis. Então você passa a pensar que você é algo muito maior do que você pode, pela sua mente humana, entender, porque você precisa da revelação de Deus para saber que Deus é o seu pai e você é seu filho. Ele pastoreia a sua vida como bom pastor pastoreia as suas ovelhas. Mas mais do que isso, ele diz: eu já não tenho chamado vocês de servos, mas tenho chamado vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Então você é amigo de Deus, você é um filho amado de Deus, você é um filho querido de Deus. Então não deixe ninguém dizer que você é menos do que isso.
Não deixe ninguém atribuir a você algo menor do que isso. Não deixe ninguém dar a você a impressão de que você não é nada disso. Você é um filho amado de Deus. Admita isso para você mesmo pela fé e creia que Deus, quando olha para você, não olha por uma pessoa perdida no mundo, cheio de uma porção de planos, mas alheios, entregues a si mesmos. Deus olha para você como um filho amado. Ele ama você. É isso que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que o Senhor enviou seu Filho. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Você recebeu o Senhor Jesus? Recebeu? Sim ou não? Então Deus lhe deu o poder de ser feito o quê? Filho de Deus. Então honre o Pai que você tem. Honre o Pai que você tem. Porque quando você honra o Deus poderoso da criação como seu Pai, você vai ver a graça de Deus abençoando a sua vida. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. Então eu posso fazer uma analogia aqui: honre o Senhor Deus poderoso da criação como seu Pai, para que se prolonguem os seus dias na terra e tudo te vá bem. Faz sentido, gente? Faz? Então, é importante a gente saber a origem da gente. A origem da gente é a criação do Deus poderoso, que soprou na nossa narina o fôlego da vida, e que nos alcançou com a sua graça, onde nós estávamos, nos resgatou em Cristo, nos fez assentados com Cristo na beira do trono do Pai, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de toda a herança de Deus aos seus filhos amados. Então você é um abençoado filho de Deus. E em segundo lugar, agora só, quem é você, você já entendeu. Agora, a segunda coisa: de onde você vem? Você vem desta origem divina. Também não tem dúvida, né? Sua trajetória, sua origem é a graça e o poder criador de Deus. Agora, em segundo lugar, por que eu estou aqui? Se eu sou uma bênção nascida de Deus, se Deus me colocou aqui, por que eu estou aqui? Qual é a intenção de Deus? Qual é o propósito para a sua vida? A sua vida deve ter um propósito. Você é uma pessoa abençoada por ter uma origem divina, e uma pessoa que tem um propósito, o propósito de Deus é usar a sua vida para abençoar as pessoas ao seu redor. Então a sua razão de estar aqui é para que você seja uma bênção de Deus presente na humanidade, presente na sociedade. Então você foi criado por Deus, e Deus vai abençoar cada vez mais a sua vida, para que a sua vida seja uma bênção. Então você está aqui para ser abençoado pelo Senhor e tornar-se um abençoador das pessoas ao seu redor. Então os seus planos, quando você os fizer, pense assim: qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é me abençoar. Eu quero ter um emprego muito bom. Para que você quer um emprego muito bom? Para através desse emprego eu abençoar a vida das pessoas ao meu redor. Para que você quer uma riqueza? Para que Deus utilize isso, fazendo que a sua vida seja uma vida abençoadora. Eu quero um casamento abençoado, feliz. Para quê? Para que a sua vida familiar seja uma vida abençoadora, daqueles que Deus vai colocar no seu caminho. Se lembram quando a Ruth se reuniu com a Noemi? A Ruth era moabita, a Noemi era israelita. Mas ela era casada com o filho dela, e o filho morreu, e agora ela tinha possibilidade de voltar para sua casa. E ela falou com a Noemi: não, Noemi, eu não quero voltar para minha casa,
eu quero ficar com você. Mas a Noemi disse para ela: talvez seja melhor você voltar para sua casa, porque eu não tenho um futuro bem definido. Aí ela virou para Noemi e disse assim: Noemi, onde você for, eu irei com você, porque o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Foi uma decisão clara. Ela sabia que naquele momento, não importava se ela era moabita, se era israelita, importava que ali ela escolheu o Deus daquela pessoa para ser o seu Deus, escolheu o caminho daquela pessoa para ser o seu caminho, e escolheu o povo daquela pessoa. Significa que quando você escolhe Deus, escolhe o povo de Deus, escolhe as famílias espiritualmente identificadas com você, é Deus por cima de todas as coisas, e você unido ao seu irmão, unido àquele que está ao seu lado, para juntos poderem caminhar na certeza de que há uma fé que une os nossos corações, e nos faz homens e mulheres segundo o coração de Deus. Faz sentido isso? Então, por que você está aqui? Para ser abençoado e ser abençoador. Então você diz assim: mas o que eu posso fazer para cumprir o propósito de Deus na terra? O que eu posso fazer? Aí a coisa seguinte que você tem que ver: o que eu posso fazer, ou seja, qual é a minha verdadeira capacidade, quais são as minhas habilidades, qual é o meu potencial e quais dons Deus me deu para que eu possa realizar o propósito dele na terra. Quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais são os seus dons, de que maneira você vai juntar tudo isso para glorificar o nome de Deus. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então, quais são os propósitos de Deus? Abençoar a sua vida, para a sua vida ser uma bênção, esse é o propósito. Agora, como você vai realizar esse propósito? Aí você tem que ver a sua capacitação, você tem que ver suas habilidades, você tem que ver os dons que Deus lhe deu, você tem que assumir um compromisso de ser a excelência na terra, igual Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas antes de ser lançado, a Bíblia diz que ele tinha um espírito muito excelente. Bezalel foi chamado para construir o templo, mas a Bíblia diz que Deus o capacitou em toda a boa obra, em pano, madeira, pedras preciosas, ferro. O fato é que o Bezalel era um homem cheio de habilidades, mas Deus o capacitou para construir o tabernáculo, e ele ensinou ao seu companheiro, e foi chamado para ensinar as outras pessoas. Então Deus tem um propósito na sua vida, de ser uma bênção abençoadora, mas Ele precisa de você se dedicar naquilo que é seu dom, sua vocação, seu trabalho. Vá para o seu trabalho, construa sua empresa, faça tudo o que você fizer, para que Deus tenha um caminho de abençoar a sua vida, para a sua vida ser uma vida abençoadora, porque o propósito de Deus é o que permanece. Planos fora do propósito de Deus para um crente não dá certo. Os planos de um crente devem ser abençoados pelo Senhor, porque o Senhor é que faz prosperar. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem que deu o crescimento? Foi o Senhor. Então nós temos como crentes perceber o que Deus quer fazer com a nossa vida. Como é que Ele quer usar a nossa empresa, nosso emprego, nosso trabalho, nossa profissão, nosso estudo, nossa faculdade. Como é que Deus quer usar tudo isso para abençoar a minha vida, e a minha vida ser uma bênção nas mãos dEle. É isso que Deus quer, que a gente entenda. Os planos dos homens são do coração dos homens, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Então coloque o propósito de Deus em primeiro lugar, e todos os demais planos sejam subordinados ao propósito de Deus. Ou seja, faça segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Coloque Deus na sua planilha de planejamento, para tudo que você for fazer, e coloque Deus em primeiro lugar. Pergunte a Ele: Senhor, como que nós podemos prosperar nisso aqui? Como que eu posso ser abençoado pelo Senhor aqui, para eu ser o que o Senhor quer que eu seja? Uma bênção, não para subjugar meus irmãos, nem coisa nenhuma, mas para eu ser uma bênção onde eu andar, que tudo que eu fizer possa ser uma bênção. Então aí a gente chega no ponto final: para onde nós estamos indo? Não importa as bênçãos e vitórias que você tem aqui,
Importa que a sua vida vai durar 70, 80 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Então importa que você tenha uma consciência de para onde você está indo, com todas as bênçãos que Deus está derramando sobre a sua vida, com tudo de bom que você está sendo para todo mundo. Você tem um destino, você tem uma origem que Deus te criou, e tem um destino que é a casa do meu Pai. Todos nós caminhamos para a casa do nosso Pai, e isso vai acontecer contigo, comigo e com todos nós. Nós caminhamos para lá, e que a nossa trajetória sobre a terra possa ser a mesma de Jesus. Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Glorifique o nome de Jesus em tudo que você fizer, mas tenha certeza que você está aqui de passagem. A casa onde você vai morar na eternidade é a casa do seu Pai, porque você é filho amado de Deus. Amém? Vale uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí? Amém. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai poderoso. Você sabia que Deus tem um plano para cada criatura? Você sabia? Para cada criatura. Aos rios Ele dá um leito, né? Mas um caminho para mim Ele traçou. Se eu me atinar com o caminho que Ele traçou para mim, a vitória é certa, e a minha vida vai ser abençoada e abençoadora. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse assim: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, você vai ser abençoado. E a Bíblia diz que o Abraão foi abençoado, e ele diz assim: em sua vida todas as nações da terra serão abençoadas. Então seja uma bênção, para que todos ao seu redor sejam abençoados. Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Seja próspero, buscando a direção de Deus para a sua vida.